7h30. Não, falta 1 minuto. No meu Eu falta acho que nós estamos já iniciamos? Alguém pode me dar um retorno do som? Já são 7h30, eu não estou tendo um retorno, já começou? Já são 7h30, 7h31. Hã? No computador tá 7h29. Eu não estou tendo retorno do som, não sei se as pessoas estão me ouvindo. Alguém pode me dar algum retorno? Acho que está tudo certo, né? Acho que a gente pode começar. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando aqui, acompanhando a nossa live aqui no Facebook do Instituto Não Me Esqueças, para bater um papo hoje aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? A nossa live de hoje, então, segue a programação do nosso Setembro Lilás, do Instituto Não Me Esqueças, seguindo um padrão nacional, internacional, onde setembro é o mês onde a gente trabalha em cima da conscientização da doença de Alzheimer. Meu nome é Mônica Catucci Borghese, eu sou psicóloga, voluntária do Instituto Não Me Esqueças, e hoje nós estamos aqui também com a Yara que é intérprete de Libras, nos dando um suporte aqui. Boa noite, Yara, bem-vinda. E também com a doutora Lindsay Nakakog. A doutora Lindsay é geriatra, médica geriatra, professora do curso de medicina da PUC de Londrina e geriatra do ambulatório de Alzheimer de Londrina. Boa noite, doutora Lindsay, seja bem-vinda. Boa noite a todos, bem-vindos, obrigada, Clara, obrigada. Então, hoje vamos falar sobre os fatores de risco da doença de Alzheimer, um tema bastante importante. Sim, doutora, é bastante importante, sim, né? Nós estamos tendo um aumento muito grande da população idosa, isso também é mundial, né? E com isso também aumentando o número de casos de pacientes, né, de doentes com Alzheimer. Esse aumento, ele vai ter um reflexo na sociedade de um modo geral. Isso acaba acarretando numa grande exposição na mídia, né? E as pessoas acabam ouvindo muito mais sobre o assunto, conhecendo, de alguma maneira, estando sempre próxima a alguém que teve ou tem, ou enfim, né, tendo mais conhecimento sobre a doença de Alzheimer. E o que a gente observa é que as pessoas, de um modo geral, apresentam medo, né, em relação a essa doença que a gente se sabe, né, que não existe uma cura, né, e a gente observa as pessoas, né, sempre comentando o que eu posso fazer. Minha mãe teve Alzheimer, será que eu vou ter também, né? O que eu posso fazer para não desenvolver a doença de Alzheimer, né? Então, essa é uma preocupação real, né? Acho que essa é uma preocupação de todas as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, têm um pouquinho de noção do que é a doença, né? Sabe-se tanto e sabe-se tão pouco, né? Doutora Lindsay, quem vai ter a demência de Alzheimer? Quem vai ter a doença de Alzheimer? O que eu posso fazer para eu não desenvolver a doença? É uma questão de sorte? É uma loteria, doutora? Não, não é uma loteria, mas todos nós estamos sujeitos a ter doença de Alzheimer e nós temos as respostas para as perguntas na aula de hoje, tá? Sobre o que a gente pode modificar de fator de risco que a gente não dá para modificar. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui o slide.
o tempo aqui para baixar, né? Vamos aguardar um pouquinho. Só mais um momento. Está aparecendo aqui? Está aparecendo o slide? Então, medicina sobre os fatores de risco para a doença de Alzheimer. Nós temos 1.200.000 pessoas com demência no Brasil, 50 milhões no mundo, e estima-se que teremos 152 milhões de demência em 2050. Né? A doença de Alzheimer corresponde a 60% de demência. E 2/3 dessas pessoas com demência em 2050, que serão nós que hoje estamos com 40 anos, né? 2/3 estarão nos países em desenvolvimento, no Brasil, uma grande preocupação mundial em se estabelecer fatores de risco que a gente possa prevenir e então conseguir prevenir a doença. Quem sabe que a doença de Alzheimer não cura, né? Foi publicada da Saúde em 2018 as 10 principais causas de mortalidade no mundo. E como você vê, a doença de Alzheimer está em quinto lugar, né? Mata mais do que câncer juntos. Então, nos últimos anos, uma redução das mortes por doença cardiovascular, mas um aumento da especial Alzheimer. E como que a gente faz para prevenir demência? Né? A gente precisa saber que os fatores de risco não modificáveis são a própria idade, o sexo, como vocês podem verificar, a idade está aumentando a incidência de Alzheimer. Isso, vocês podem ver que em azul, as mulheres. É maior a incidência de Alzheimer nas mulheres. E isso é um objeto de estudo ainda, porque as mulheres mais do que os homens estou testando o som, porque tá um pouco ruim, né? Como que tá o som?
Tá melhor? Pessoal, tá me escutando? Eu vou colocar um fone de ouvido. Espera só um pouquinho. Vamos ver se melhora o som, gente. Espera aí. Você tem um fone aí, Mônica? Porque o meu é do... É outro. Espera só um pouco. Tá melhor o som? Tá, eu acho que dá tanta interferência do seu celular. Eu acho. Não? Vamos lá, então. Quanto à genética, né? A gente sabe que mutações em 3 genes, da proteína precursora amiloide, da presilina 1 e da presilina 2, que estão respectivamente nos cromossomos 21, 14 e 1, são fatores de risco genéticos para a doença de Alzheimer. Notem que as pessoas que têm síndrome de Down têm 3 cromossomos 21, tá? Ou seja, quando elas envelhecem, elas têm maior possibilidade de ter Alzheimer. E graças à medicina, aos avanços, nós temos visto, né, mais pessoas com síndrome de Down envelhecendo. E então é importante a gente se atentar a esse fato, ok? E além disso, a presença da apolipoproteína E4, que é mais responsável geneticamente pela doença de Alzheimer após os 65 anos. Enquanto essas outras alterações são para casos mais que ocorrem em pessoas mais jovens, né? Entre os 50 e os 65. E além disso, a questão da hereditariedade. Pessoas que têm um parente em primeiro grau com doença de Alzheimer têm 3 vezes mais chance de ter a doença. E agora vamos falar sobre os 12 fatores de risco modificáveis, né? E eu estou começando com a baixa escolaridade. E eu coloquei uma criança estudando e não foi de propósito. Os estudos estão demonstrando que lá pelos 20 anos, a gente atinge um platô de desenvolvimento cognitivo. O que quer dizer isso? Que quanto mais a gente estimular, né, com maior qualidade, o estudo das crianças, dos adolescentes, maior desenvolvimento cognitivo a gente consegue, maior será esse platô, né, o pico. Mas isso quer dizer que depois dos 20 anos a gente não ganha mais nada? Ganha sim, só que mais lentamente, né? Tanto é que é importante que a gente continue estudando, desenvolvendo o intelecto sempre. O importante é a constância, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que trabalhavam com empregos que envolvem bastante o intelecto, essas pessoas que aposentaram muito cedo tiveram maior risco de demência no futuro, tá? A outra coisa, né? Idosos que foram alfabetizados em comparação com aqueles que não foram alfabetizados, mesmo que este estudo tenha vindo depois dos 65 anos, estes idosos alfabetizados tiveram menos demência do que aqueles que não foram alfabetizados. Tá? Então, é importante a gente se preparar para a aposentadoria, que a aposentadoria não seja o final, né, o término do desenvolvimento intelectual, tá? Então, essa constância é importante para a gente prevenir demência lá no futuro. O outro fator
é a perda auditiva. Pois é, e eu não estou falando de perda auditiva quando se é idoso, não. Eu estou falando de perda auditiva aos 50 anos, para sons abaixo de 25 decibéis, tá? A gente sabe que essa perda auditiva reduz o estímulo cerebral e aí você pode ter demência lá no futuro. E sabe também que o uso do aparelho auditivo reduz esse risco, praticamente elimina esse risco. Então, fazer o diagnóstico logo de que a pessoa não está ouvindo bem é importante. E, além disso, prevenir a perda auditiva, né? Usar equipamentos de proteção individual se você trabalha num lugar muito ruidoso, né? Então, a questão da perda auditiva é algo bastante importante e que vem sido tratado nos últimos anos. No terceiro fator de risco é traumatismo craniano, tá? Eu coloquei essa foto porque o Maguila teve uma encefalopatia traumática crônica, que a gente fala, né? Então, pessoas que atuam em empregos ou em esportes que têm muito trauma na cabeça podem sim desenvolver demência no futuro, né? Por isso da importância também do uso dos EPIs, uso de capacetes, e a gente sabe que o risco é maior nos próximos 6 meses depois do trauma, tá? Quanto pior o trauma, maior o risco de ter demência, né? E esse risco, ele se mantém durante anos, tá? Décadas. Mas é maior nos primeiros 6 meses, certo? E o quarto fator de risco é hipertensão arterial, aquela doença silenciosa, né? Que às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico. Hipertensão arterial aos 4 anos. Antes com diframe, e pessoas que estavam com a 13 por 14 por 7. Lá aos 80 anos, maior risco de doença, tá? E a pressão arterial é importante que você em qualquer idade. Não pode uma pressão de 150. Não. Estudos como o Sprint mostrando que idosos uma mais menos, certo? Como que está o som agora, gente? Eu vi. O fator de risco, vejam como é que está agora. Deixa eu desligar aqui. É o etilismo, tá? Agora a gente está falando sobre etilismo. Estão ouvindo? É considerado. Pois é, agora fica ruim também. Deixa eu mudar isso. Né? Bom, para você me ouvir. Está me ouvindo? Gente. Está dizendo que
né? Vamos lá, gente. Eu vou voltar. Eu vou voltar a imagem. Eu voltei para o da hipertensão arterial. Tá melhor o som, pessoal? Som tá melhor? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, a gente vai o risco de hipertensão arterial novamente, então, tá? Oi? Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou trocar aqui. Peraí. Mori, por favor. Colocar a mão no lugar. Pessoal, um pouquinho, peraí.
Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza, então. Então, vamos continuar falando sobre os fatores de risco, então, modificáveis para a demência, né? A hipertensão arterial, vou falar novamente, porque começou a cair, né? Vocês... Mônica? Pede para ela colocar na hipertensão arterial. Mônica, por favor, muda para hipertensão arterial. Lá mais para frente. Isso. Isso, que eu acho que é o que perdeu mais, né? Perda auditiva, próximo. Isso, ótimo. Agora tá bom? Então, sobre a questão da hipertensão arterial, né? Essa doença silenciosa que a gente, para ter o diagnóstico, a gente precisa aferir a pressão, né? Para a gente saber se está com a pressão arterial elevada ou não, saber dessa doença. E a hipertensão arterial, ela é fator de risco para demência, tá? Já com a pressão acima de 13 aos 40, 50 anos, certo? Não é só quando a gente está idoso, né? Um estudo grande de Framingham demonstrou isso, que pessoas adultas, jovens, com 40 anos, com uma pressão arterial de 130 para mais, acaba que tendo um risco maior lá quando tiver mais de 60 anos. E além disso, a gente sabe que o melhor controle da pressão em qualquer idade é bom. Tanto é que o Sprint Mind mostrou que idosos que conseguiram controlar a pressão para em torno de 130 por 8, 12 por 8, tiveram menor risco de comprometimento cognitivo leve e de demência. Pode trocar, Mônica. Isso dá para ouvir aqui. Além disso, gente, o etilismo também é um fator de risco para demência. Além de tudo que causa, né, a ingestão de álcool, quem tem um parente que é alcoolista sabe os problemas que o álcool provoca, também leva à demência. E não precisa muito não, gente. Ingerir mais do que 21 unidades de álcool por semana, que é em torno de 2 latinhas de cerveja por dia, tá? Isso, anos, leva a aumento de fator de risco para a demência. Pode trocar. E o 6º fator de risco é obesidade, tá? E não é obesidade após os 60 anos, não. Estou falando de obesidade aos 40, aos 30, aos 50 anos. A gente sabe que um IMC acima de 30 no adulto jovem aumenta o risco de você ter demência no futuro. IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Os estudos não demonstram o mesmo risco para quem está sobrepeso, mas para obesidade já é bem demonstrado. Pode trocar. O 7º fator de risco é o tabagismo, né? O tabagismo é fator de risco para muita coisa. Para ter doença cardiovascular, né? Então, ele aumenta a resistência das artérias, deixa elas mais endurecidas, provoca o que a gente chama de aterosclerose, né? E isso no cérebro leva a maior neurodegeneração, depósito de beta-amiloide e, sim, leva a demência também, além de tudo que a gente sabe que o tabagismo provoca. Pode passar. E o 8º fator de risco, gente, é a depressão. E a gente não tem ainda uma ideia de que se tratar a depressão, ela não vai ser um fator de risco, tá? Isso a gente não tem uma demonstração clara. A gente sabe que uma depressão de início tardio, uma depressão no idoso, né? Então, a pessoa nunca teve depressão e agora tem. Ela também
tem um risco maior de ter demência, tá? E a gente tem alguns estudos demonstrando, e a gente vê na prática clínica, que a depressão, às vezes, é o início da demência, tá? Às vezes a pessoa já sabe que não está legal da memória, percebe que não está conseguindo interagir muito bem com os amigos, se isola e fica deprimido no início de um quadro demencial, tá? E o outro fator de risco que eu coloquei junto é a questão do isolamento social. E não é esse isolamento que a gente está acostumado esse ano, não, tá? O que eu estou falando é de isolamento social de pessoas que moram sozinhas durante muitos anos, que ficaram viúvas, né? Que não frequentam grupos, nem nenhuma religião, não faz trabalho voluntário. Então, esse isolamento social é fator de risco para demência. E estar casado é um fator de proteção, tá? Então, aí um benefício do casamento, os estudos têm demonstrado isso, certo? Próximo slide. Pede para ela trocar o slide, Mônica, fazendo favor. É para trocá-lo no computador. Isso. O 10º fator de risco é inatividade física, né? Isso, até 2017, foi, assim, uma grande descoberta, né? De que o exercício físico, em qualquer idade, principalmente a constância no exercício físico, fazer exercício físico que você sua a camisa, tá? Não é aquele exercício que é parado, né? Então, é exercício aeróbico de preferência, reduz o fator de risco cardiovascular, como todo mundo sabe, e também reduz seu risco de ter demência, certo? E os estudos mais recentes têm demonstrado que reduz o risco de piora da demência. Então, pacientes que têm um quadro de comprometimento cognitivo leve, ou uma demência inicial, também precisam fazer exercício físico, o que é bom para prevenir o agravamento da doença. Pode passar. E o 12º fator de risco é poluição, gente. Quem diria que escolher entre morar em Londrina ou em São Paulo, no campo ou na cidade, poderia influenciar no seu risco de ter demência? Pois é, né? Já tem sido visto nos modelos animais de que o dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, todas essas partículas eliminadas pelos carros, pelas chaminés, pelas queimadas, tá? Provocam no cérebro desses ratinhos dano cerebral, né? E isso, a longo prazo, leva à demência também. E o 12º... Pode passar, Mônica. E o 12º fator de risco é o diabetes, né? Pode passar o slide, Mônica. Ah, tá, obrigada. Então, o 12º fator de risco é o diabetes. O diabetes, a gente sabe que é uma doença
que aumenta o risco cardiovascular, tá? Esse aumento do risco cardiovascular se deve porque ela compromete todas as pequenas artérias do nosso corpo. Então, artérias dos membros inferiores, artérias da retina, artérias do cérebro, tá? E por conta disso, aumenta o risco de você ter demência no futuro, tá? A gente ainda não sabe se o bom controle do diabetes reduz esse risco, tá? Possivelmente sim, mas ainda é objeto de muitos estudos. Então, juntos, os 12 fatores de risco, pode trocar o slide, Mônica. Juntos, os 12 fatores de risco, como foi publicado na revista Lancet agora em julho, correspondem a 40% de risco, né? Então, 40% do seu risco de ter demência, você pode modificar ao longo de toda a sua vida. Certo? Então, esta aula que eu gostaria esse recado que eu gostaria de passar para vocês, desculpe os problemas aqui de conexão. Mas a gente vai conversar agora sobre as perguntas, né, que vocês mandaram aqui pelo chat, né? Uma das perguntas em qual idade a gente tem que começar a se cuidar? Como vocês viram, a gente tem que começar a se cuidar desde que a gente nasce, né? Eu acredito que devem sair, inclusive, estudos a respeito da saúde da mãe, levando a uma saúde boa do feto, que vai reduzir demência também. E a gente caminha para isso também, tá? Então, desde sempre, a gente precisa se cuidar para ter um envelhecimento melhor e reduzir o risco de demência, né? Uma outra pergunta aqui foi, uma pessoa deprimida, ela pode ter Alzheimer? Olha, depressão de início na idade adulta, na terceira idade, né, a pessoa nunca teve depressão. Agora, quando idoso tem depressão, a gente tem que ficar de olho, tá? A gente tem que tratar a depressão, a gente tem que avaliar muito bem como é que está a parte cognitiva, a memória, porque sim, pode ser um início, de repente, né? A gente sabe que aumenta o risco. Além disso, vamos ver aqui. Uma pessoa já com Alzheimer, adianta parar de fumar? Olha, a gente sabe que quem parou de fumar pelo menos há 4 anos, já reduziu o risco dela de ter demência, né? Agora, quando ela já tem demência, a gente imagina que sim, pode de repente diminuir sim o dano que o cigarro está causando ao cérebro, mas cada caso é né? Porque tem pacientes que na hora que você pede para ele não fumar e tudo mais, acaba causando mais um problema, uma discussão, do que algo benéfico. Então, tem que se ver o risco-benefício, né? Tá? Tá. Aqui uma outra pessoa disse que tem vários casos de Alzheimer, né? Na faixa dos 50 anos da família, avó, tia, o pai. Então, é muito provável que tenha uma carga genética importante aí, né? Então, dá para ser feito, por exemplo, o estudo genético e também dá para fazer uma tomografia por emissão de pósitrons que demonstra a deposição de placas de beta-amiloide 10, 15 anos antes do aparecimento da doença. Porém, enquanto a gente não tiver uma vacina, né, ou um tratamento para ser feito antes do aparecimento dos sintomas, a gente só vai se desesperar, né? E a presença das placas de beta-amiloide não quer dizer, não é certeza absoluta, que você vá ter Alzheimer lá no futuro, né?
Por quê? Estudos até mesmo de gêmeos monozigóticos, então assim, gêmeos com a genética idêntica, que foram acompanhados até o envelhecimento, a gente teve uma correspondência de ter realmente, os dois terem Alzheimer de 58%, tá? Então, os 42%, né, não tiveram. Então, tiveram outros fatores envolvidos além da genética, tá? Aqui tem outra pergunta, falando sobre se medicação natural tem algum efeito para Alzheimer. Não tem, tá? Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação que faça prevenir Alzheimer, além da mudança de estilo de vida, né? A melhora aí da sua alimentação, da iniciatividade física, de não fumar, de controlar a pressão, de modificar todos esses 12 fatores, né? Até 2017 a gente tinha 9 fatores, agora a gente tem 12, né? Então já foi um avanço. E medicações, por exemplo, ginkgo biloba não protege, tá? Não previne Alzheimer. Ômega 3 não previne Alzheimer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí, com as propagandas enganosas, certo? A partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, é que a gente inicia o tratamento. Tratar antes também não previne, tá? A outra pergunta é se tem algum modelo de alimentação que é protetor. Tá, essa semana eu assisti uma aula sobre isso, porque eu imaginava que dentro desses 12 fatores de risco iria entrar a questão da dieta, e não entrou, tá? Porque a gente sabe que a dieta do tipo mediterrâneo, que é rica em peixes, frutas, verduras, né? Legumes, grãos, essa dieta, ela diminui sim o risco de se ter demência, tá? Mas os estudos, quando colocaram essa dieta numa população que não faz exercício físico, numa população que não interage com as outras pessoas, tal, que não tem um estilo também mediterrâneo, a dieta não funcionou, né? Então, assim, a dieta é importante para quê? Para a gente não ter diabetes ou controlar melhor a diabetes, para não subir a pressão, para não aumentar o peso, para a gente estar saudável, né? E diminuir o risco cardiovascular, que associado diminui o risco de demência, né? Outra pergunta aqui. Pessoas vegetarianas têm menos absorção de B12 e mais chance de ter algum tipo de demência? Olha, a questão é, as pessoas vegetarianas, elas precisam ter mais cuidado em relação aos seus níveis de B12 no sangue, tá? Porque realmente a absorção da vitamina B12 vai estar diminuída, porque diminuiu a ingesta, certo? Pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago também tem redução de área de absorção dessa vitamina, e a B12 ela é importante para a formação do neurônio, né? Para a bainha de mielina. Então, eu aconselho pessoas que tenham feito a cirurgia de redução do estômago ou que são vegetarianas a pelo menos uma vez no ano aferir, verificarem no sangue, tá? Qual é o nível que está de B12 e de ácido fólico. Porque quando eles estão baixos, podem sim alterar a memória, certo? Mais alguma pergunta aí, Mônica? Mônica está aqui do meu lado, né? Então, eu vou agradecer muito a presença de vocês hoje, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui no chat do Facebook, que a gente tenta responder. Agradecer a paciência, porque a internet começou a dar problema, daí deu um pouco de delay, um pouco de problema do som, né? Gostaria de agradecer muito a presença da Yara, que está aqui mais uma vez, incluindo mais e mais pessoas nas nossas lives. E
Estamos terminando ainda o mês de setembro, mas temos algumas atividades. Espero que vocês nos acompanhem sempre, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, resolvemos. Do jeito que deu.